Que tarde maravilhosa, né? Uma tarde muito inspirada, uma tarde de adoração, de celebração. Quando eu estou falando com o Senhor, orando, e eu estou clamando pela sua vida e dizendo: Senhor, desperta aqueles corações adoradores nessa tarde para celebrar ao Senhor, para estar na presença do Senhor, para estarmos reunidos como família do Senhor, servindo ao Senhor, amém? Aleluia! E hoje, querido, eu quero compartilhar uma palavra muito proposital, porque ela fala de liberdade, e tem sido falado muito nesse último mês, então, no nosso Brasil, sobre liberdade, e todo mundo fala da importância da liberdade, né? Todo mundo quer ser livre, todo mundo quer ter a sua liberdade. Ninguém gosta de estar preso, não é verdade? Amém? Mas a liberdade que eu vou compartilhar com vocês, ela é muito maior, muito mais abrangente, ela é muito mais profunda, e ela não depende de onde você está. Você sempre vai estar convicto de que recebeu a verdadeira liberdade. Eu quero então falar sobre esse tema, liberdade, e eu quero ler um texto bíblico com vocês, que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: não há dúvida, preste bem atenção no texto, porque é o texto que revela para você aquilo que Deus quer falar para você. É o texto que fundamenta aquilo que o Senhor estará ministrando ao seu coração agora. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Deus nos chamou para uma vida de liberdade. Porém, contudo, não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo a liberdade que Deus te deu. Em vez disso, usem a liberdade que Deus te deu para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Que Deus abençoe essa palavra e que você possa discernir essa palavra no seu espírito, no seu coração, no seu entendimento, em nome de Jesus, né? E quando nós estamos falando sobre essa liberdade, quando Paulo está falando sobre essa liberdade, na verdade, ele está se referindo a algo que o próprio Jesus disse no Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Como que eu sou livre, como que eu sou liberto? Conhecendo a verdade. Não é a minha verdade, não é a sua verdade. Não é a verdade dos escritores de livros, não é a verdade de uma autoridade, não é a verdade de um país, não é a verdade de um mundo, é a verdade de Deus. E essa verdade de Deus, ela está expressa no livro sagrado, esse livro qual nós chamamos de Bíblia, palavra de Deus, onde se registram 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Palavra revelada, palavra inspirada pelo Espírito Santo,
que levou os homens a escreverem aquilo que Deus queria que escrevesse, dentro da cultura em que eles viviam, aplicando-a à vida de qualquer pessoa, rico, pobre, analfabeto, culto, não importasse a geração, Deus, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E quando você conhece essa verdade tem o poder de libertar você, de trazer você para a liberdade. E quando você recebe essa liberdade, você não deve usá-la como você quer. Porque tem muita gente que diz assim: eu sou livre, pastor. Deus me libertou e agora eu sou um homem livre. Mas você não é livre para fazer o que você quiser. É o que diz o texto sagrado. Não ganhamos, querido, algo assim tão precioso para nós usarmos de qualquer maneira. Nós temos que ter responsabilidade. Porque o que diz o texto? Se nós não utilizamos, não usamos da liberdade que Deus nos deu, pela tua palavra, pelo conhecimento, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, o texto diz que nós iremos perdê-la. Na medida em que nós não a usamos com responsabilidade. Por isso a importância de você entender: eu sou liberto, pastor, eu sou um homem, eu sou uma mulher livre em Cristo. Aleluia por isso. Mas essa liberdade, ela se evidencia na medida em que você, meu querido, venha vivê-la, vivenciá-la na tua vida. Que verdade é essa? A palavra de Deus, volto a insistir. Interessante que na Constituição do Brasil, a liberdade conceituada pelos entendedores do direito, eles dizem que a liberdade é um bem inalienável. Ou seja, não se negocia a liberdade. A liberdade é algo que você não pode negociar, que você tem que verdadeiramente usá-la. Mas quando nós estamos falando da liberdade que Cristo nos deu, ela é muito mais abrangente, muito mais profunda e muito mais determinante. Por quê, pastor? Porque a liberdade que Cristo nos deu está na Constituição, que é a nossa regra de fé e prática. A nossa Constituição é a Bíblia. Ali está o que é verdadeiramente ser livre, ter a liberdade. O problema é que muitas vezes nós usamos da liberdade que Deus nos deu de maneira irresponsável. E como, pastor, de maneira irresponsável? Quando nós utilizamos a liberdade que Deus nos deu de forma irresponsável, porque precisamos utilizá-la, como diz o texto sagrado, de forma responsável, senão nós a perderemos. Quando nós a usamos de forma responsável, querido, nós usamos para que outros sejam libertos. A liberdade que Deus nos deu é para a glória dele. Amém? Não podemos simplesmente dizermos que, falarmos que nós estamos libertos, que nós somos homens e mulheres livres, quando nós vemos muitos dos nossos irmãos, do nosso próximo aprisionado, cegos. Hoje nós vimos aqui no momento do culto, essas pessoas lindas que Deus trouxe para acrescentar a família. Libertos, aleluia, livres, aleluia. Mas nós não podemos querer isso somente para nós. Se eu recebi isso, eu quero que outros também recebam. Recebam essa liberdade. Sejam livres. Livres da cegueira espiritual. Livres da escravidão do pecado. Livres da escravidão de Satanás. Nós queremos que as pessoas também sejam libertas. Irmãos, em nome de Jesus. Então, quando você usa da liberdade que Deus te deu, e não, querido, leva isso para as pessoas que você sabe, que você conhece, que estão aprisionadas, pessoas que estão aprisionadas a uma doença, a conceitos,
Pessoas que estão aprisionadas a valores errados, a conceitos errados, a princípios errados. E eu não quero aqui descrever ou colocar, sabe, pastor, quais são esses conceitos, quais são esses valores, quais são esses princípios. Eu não quero aqui descrevê-los porque a própria Bíblia já as descreve. Quais são os princípios, quais são os valores que norteiam a vida de uma pessoa que verdadeiramente é liberta por Jesus. Eu não preciso te dizer, porque você pode pensar que eu vou induzi-lo. Então vai na palavra, que a palavra vai te mostrar quais são os valores e princípios que norteiam a vida de uma pessoa que anda com Cristo, que foi liberto por Cristo. E aí você vai perceber quais são os princípios que devem ser realmente vividos numa vida de casado, numa família, numa vida de jovem, de adolescente. Quais são os princípios, pastor, que a palavra diz que norteiam a minha vida? Então há muita gente ainda cega, há muita gente aprisionada a valores que não são os de Deus, aprisionada a princípios que não são os de Deus, aprisionados a conceitos que não são de Deus. São de homens, mas não são de Deus. E aí Cristo nessa tarde está dizendo para você, você precisa estar liberto, porque se eu libertar você, verdadeiramente você está livre. Usar a liberdade que Deus está te dando com responsabilidade é você levar as pessoas que estão escravas de alguma coisa para poder elas também serem libertas. Numa certa ocasião, Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O Evangelho não só liberta a pessoa do seu mal espiritual, como o Evangelho liberta a pessoa também do seu mal social. Quem é liberto por Cristo não continua vivendo a vida que vivia. Quem é liberto por Cristo não vive uma vida de mendigo, não vive uma vida de pedinte. Não, porque o Evangelho não só resgata você, te dando a liberdade espiritual, mas também te eleva, te dá dignidade. O Evangelho do Senhor, amém? Então leve essa palavra de liberdade, a palavra de Deus, não leve a sua, leve a de Deus. Veja, queridos, segunda coisa, essa liberdade, quando ela é usada com responsabilidade, nós entendemos que temos liberdade para tudo, mas nem tudo nos é lícito. O texto bíblico, Paulo escrevendo aos nossos irmãos em Coríntios, capítulo 6, olha o texto aí. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, permitidas. Eu posso, pastor, então, Deus me deu liberdade, mas eu não estou escravo a nada, né, pastor? Eu não estou limitado a nada, né, pastor? Eu posso fazer o que eu quiser. Diz a Bíblia que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas eu devo fazer, porque elas não convêm. E o texto continua dizendo: todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo lhe é permitido, mas você não vai se deixar ser dominado por nenhuma delas, por coisas que você sabe que quando domina você, destrói tua vida, destrói teu futuro, destrói os teus filhos, destrói tua família, destrói teu casamento. Você não pode permitir que determinadas coisas dominem a sua vida, o seu pensamento, o seu coração, o seu relacionamento, o futuro que Deus tem planejado para você jovem, para você adolescente, para você adulto, para você casal. Deus tem planejado futuros de prosperidade, e não um futuro de destruição, e não um futuro de corrupção,
e não um futuro, querido, de libertinagem. Deus tem preparado para você um futuro de prosperidade. Prosperidade na tua vida, no teu casamento, na tua família, nos teus negócios, na tua vida profissional. Prosperidade é o que Deus tem preparado para você. Então você não pode permitir ser dominado por coisas que vão impedir aquilo que Deus tem preparado para fazer na tua vida. Recebe isso no teu coração com muito carinho e com muito amor. Posso fazer o que quiser, mas tenho que pensar se o que eu faço compromete a minha liberdade e prejudica o meu próximo. Eu posso matar, pastor? Pode. Mas você deve? Não. Por quê? Porque prejudica você e prejudica o seu próximo. Eu posso mentir, pastor? Pode. Pode. Mas eu devo? Não. Por que eu não devo? Porque a mentira, quem é o pai da mentira é Satanás. E quando você mente, é como se Satanás estivesse usando a tua boca. Você não quer ser boca de Deus? Quero, pastor. Então fale a verdade de Deus. Porque quando você fala mentira, a sua boca está sendo usada por Satanás, porque ele que é o pai da mentira. É forte isso. Mas essa é a verdade. Quando você mente para o seu pai, quando você mente para a sua mãe, quando você mente para o seu amigo, quando você mente para o pastor, quando você mente para o seu líder, quando você mente qualquer mentirinha, quem é o pai da mentira? João capítulo 8, versículo 44. É ele. É o diabo. A tua boca é boca para abençoar e não para amaldiçoar. Então quando você usa da sua liberdade, querido, você pode, mas não deixe ser dominado pelas coisas que destroem. Busque o discernimento de Deus na tua vida em nome de Jesus. Amém? A liberdade que Deus nos deu, não deu para satisfazer a nossa vontade. Aí eu penso assim, pastor, aí o outro assim, eu penso daquele jeito. Aí eu penso, meu irmão, não quero saber como você pensa ou deixa de pensar. Eu quero saber que o nosso pensamento tem que ser o pensamento que vem do alto. O pensamento que vem do alto é o pensamento de vida e não de morte. Então por isso que a igreja é contra o aborto. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Então Deus te deu liberdade para você fazer aborto, mulher? Deus te deu liberdade para poder você matar alguém? Não, pastor. Sabe, você está entendendo o que Deus está falando com você? Não é a minha verdade, nem a sua, é a de Deus. Não são os meus pensamentos e nem os seus, são os de Deus. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são melhores do que os meus, são maiores do que os meus. Os caminhos de Deus são melhores do que os meus. Então por que muitas vezes nós estamos nos degladiando? Muitas vezes dentro de casa, dentro da família, dentro da igreja. Porque queremos defender os nossos valores e não os valores de Deus. A liberdade que Deus te deu não é para matar, não é para mentir, não é para destruir a família. Então quando o filho é rebelde, ele está destruindo a casa, ele está destruindo a família, ele está ferindo o pai, está ferindo a mãe. Deus te deu liberdade para isso? Pergunto eu a você. Foi essa liberdade que Deus te deu? O que a Bíblia fala sobre o conceito de família? Eu não quero saber o que a Constituição fala, o que o outro fala, eu quero saber o que a Bíblia diz sobre isso. Ah, pastor, eu uso da minha liberdade. Use dessa liberdade que Deus te deu para você confrontar aqueles que querem destruir a família como padrão de Deus. Ah, estou ouvindo pouco amém aqui, hein? Não, estou ouvindo pouco amém. Eu estou aqui, eu estou estranhando essa quietude de vocês. Ou você não valoriza a família no padrão que Deus traz? Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Então dê glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Senão eu vou descer aqui, vou sair e vou embora. Porque a igreja do Senhor tem essa verdade. Então quando você tem a liberdade, você deve usá-la com responsabilidade.
Está defendendo a mim, não está defendendo a B, nem a C, nem a D. Está defendendo, sabe, aquilo que é sagrado. Quando nós usamos a liberdade que Deus nos dá, querido, nós usamos para não satisfazer os desejos da nossa carne. Paulo mostra isso em Gálatas 5,17. Que existe uma briga constante entre o espírito e a carne. Tem uma luta todos os dias. Para quê, pastor? Para eu usar da liberdade que Deus me deu para me prostituir. Aí eu não, é uma luta. A carne quer se prostituir, mas o espírito quer se santificar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então eu não posso. Então é uma luta. A carne me leva a ver pornografia, mas o espírito quer santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, querido, a carne me leva à rebeldia, mas o espírito me leva à obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma luta, é uma briga constante. E quem vai ganhar essa briga, pastor? Aquele que você alimenta mais. Se é o espírito ou é a sua carne. Sabe o que é a sua carne? A sua carne não se refere a isso daqui não. Sua carne se refere ao seu coração, ao seu desejo, aquilo que está na tua alma. Porque a Bíblia diz, querido, que é do coração que procedem as saídas da vida. Aleluia. Começaram a dar glória a Deus, está ficando bom, agora está ficando melhor, né? Porque eu não posso usar da liberdade que Deus me deu para satisfazer os meus desejos. E nós estamos vendo aí um quadro, muitas vezes, de pessoas brigando contra outras, porque a minha vontade é essa, porque a vontade de fulano. Não! Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Você sabe quais são as obras da carne? Gálatas fala, Paulo fala, ora, as obras da carne são, olha só, as obras da carne, elas são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas. Não parou por aí não. Não para por aí não. É só isso daí, pastor? Não, para não. Ó. Continua dizendo, ó. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam essas coisas. Se você usa da liberdade que Deus te deu para satisfazer os seus desejos pecaminosos, lembre-se, você não entrará no reino de Deus. Ah, pastor, tem algumas palavras aí que eu não entendi. Guarda o texto em casa, você vai ver lá no Aurélio, vê lá no Google. Você vai entender até melhor. Porque nós não podemos usar da liberdade que Deus nos deu, querido, para satisfazer os nossos desejos carnais. E tanta coisa ruim que acontece. Não é verdade? E muitas vezes a gente fica alimentando essas coisas. Quanta gente já saiu da igreja porque fulano falou isso, porque é inimizade aqui, é facção ali, é inveja ali, é prostituição ali, é no seu... Meu Deus do céu! Então Deus nos deu a liberdade para satisfazer a nossa vontade? Foi assim, irmãos? Hein? Deus nos deu a liberdade para fazer a vontade dEle, por Ele, para Ele, por meio dEle. São todas as coisas. Não é a minha vontade que prevalece, tem que ser a vontade de Deus. Irmãos, e por último, nós usamos a liberdade que Deus nos deu com responsabilidade. Diga, responsabilidade. Responsabilidade, diga. Quando essa liberdade faz você experimentar o céu na terra e lhe conduz à vida eterna. Por isso que nós não temos que ter medo, não importa, pastor, mas a liberdade não é a palavra em nós. Sim, não importa se você estiver preso, você continua liberto, porque a palavra está em você. A palavra de Deus, ela não fica presa, ela é viva, ela é eficaz. Você está entendendo, irmão, o que é isso? Amém?
E eu quero aqui me solidarizar com os padres, com os pastores, com as igrejas que foram invadidas, que estão sendo apedrejadas. Não importa que elas sejam presos, que eles sejam presos. Não importa se amanhã ou depois a igreja aqui entra um monte de gente aqui apedrejando, fazendo arruaça. Não importa. Nós, querido, não vamos nos render ao espírito, esse tipo de espírito, porque não importa se nós formos presos. Mas a palavra de Deus, ela não fica presa. E eu quero me solidarizar aqui, queridos, em nome de Jesus. Mas eu não vejo isso no futuro. Eu vejo algo muito grande de Deus realizando, para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu vejo muita gente, irmão, muitos crentes que, boquinha fechada, não falam nada, ficam quietos. Eu estou descendo a lenha. Com o que, pastor? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, vou descer a lenha, pega lá a palavra de Deus e eu vou com a palavra de Deus. Está aqui a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo. E eu estou levando bordoada na rede social, na minha rede, na rede da igreja, na rede do pescador, na rede de Pedro, na rede de Paulo. E está levando tudo quanto é lado, não importa. Você não está aqui para fazer a tua vontade. Você está aqui para fazer a vontade do Senhor. Mesmo que isso traga algum tipo de prejuízo para você. Não importa. Amém, querido? Em nome de Jesus. Nós estamos aqui exatamente porque não há liberdade fora da perspectiva do céu. O céu desceu e veio entre nós cheio de graça e de glória. O Verbo se fez carne e Ele habitou no meio de nós, querido. Não há liberdade sem perspectiva daquilo que é divino, daquilo que é espiritual, daquilo que é celestial. Não há liberdade. As pessoas estão confusas. E a Bíblia diz, irmão, que o Espírito de Deus não é um espírito de confusão. O Espírito de Deus é um espírito de liberdade. Com responsabilidade. Com responsabilidade. E qual é o parâmetro, pastor, para essa liberdade celestial? É a glória de Deus. Quando se manifesta, a glória de Deus cura, a glória de Deus liberta, a glória de Deus traz salvação, a glória de Deus traz restauração, a glória de Deus dissipa as trevas, a glória de Deus é manifestada e destrói as obras de Satanás. É a glória de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu passei um vídeo aqui na terça-feira, quem estava aqui viu. Teve até gente que embrulhou o estômago. Embrulhou o estômago porque usa da liberdade para satisfazer o desejo da sua carne. Mas quem viu o vídeo teve um desafio de Deus. Senhor, agora mesmo que eu vou jejuar e orar pelo Brasil, pela nossa nação, porque há uma promessa de Deus para essa nação. Em nome de Jesus, se Cristo libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Por isso, querido, não há liberdade sem a perspectiva da manifestação da glória de Deus. Não é do homem, é de Deus, é das coisas do Senhor. E eu quero sim, irmão, eu quero que você seja livre. E que você use com responsabilidade para poder abençoar o seu próximo com vida, com paz, com palavra do Senhor, no coração, na família dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé para a glória de Deus. Usar a sua liberdade que Deus te deu com responsabilidade. É a mesma coisa que levar água, para uma pessoa que está sedenta, que está com sede, que está no deserto. Usar da sua liberdade que Deus te deu é a mesma coisa que levar vida aonde há morte, que levar cura aonde há doença, que levar luz aonde há trevas, que levar paz aonde há angústia. Use dessa liberdade. A igreja do Senhor no Brasil está há 21 dias. Nós vamos chegar a 21 dias, até sábado que vem.
orando e jejuando pelo Brasil. E o Brasil está sendo sacudido pelo poder de Deus. O Brasil, a igreja. Eu ouvi uma palavra do pastor Chu, da Coreia do Sul. Foi o pastor que substituiu o pastor David Yang-Chu. Eu sei que muitos que estão aqui, principalmente jovens, adolescentes, não viveram esse tempo. Talvez nem conheçam, né? Pastor, não sei nem quem é esse David Yang-Chu. Ele era só um pastor de uma igreja de mais de 1 milhão de pessoas na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma nação tomada pela glória de Deus. Perceba isso, querido, em nome de Jesus. E ele trouxe uma palavra, ele está aqui no Brasil, e ele trouxe uma revelação de Deus para o Brasil. No momento próprio, eu vou compartilhar com vocês essa revelação, para que você entenda que Deus tem um projeto de avivamento na nossa nação, e que passa pela sua igreja, por aqueles que realmente são libertos, e que usam da liberdade que Deus te deu, com responsabilidade.